Você precisa se amar. Essa é a maior mentira da nossa geração e eu posso te mostrar porque quanto mais você foca em si mesma, menos paz você tem. Amor próprio virou um novo mandamento dessa geração. Um imperativo que nos dizem ser a chave para a felicidade e a realização. Mas será que tudo aquilo que aprendemos sobre esse mandamento está realmente certo? Ou será que alguém inventou esse termo para nos prender a um ciclo vicioso e infinito de autocobrança? Pense nas mulheres que você conhece, aquelas que se veem divididas entre a necessidade de se amar e a pressão de se transformar em quem não são de verdade. Mulheres que se sentem sufocadas tentando encaixar um ideal enquanto seus próprios corações gritam por autenticidade, por verdade, por compreender quem são. Quantas vezes ouvimos dos coaches e de uma certa psicologia barata, de autoajuda, uma resposta para tudo? Isso é falta de amor próprio. Uma frase que virou um jargão repetitivo e eu assumo também, enquanto profissional, ter usado bastante. Ele é vendido como uma solução para qualquer problema, mas que muitas vezes apenas empurra para baixo a real angústia e cansaço que essas mulheres sentem. Já parou para pensar por que mesmo obedecendo esse mandamento do amor próprio, ainda sente um vazio difícil de preencher? Como se a obrigação de amar fosse uma prisão disfarçada, uma armadilha que aprisiona não só o corpo, mas o espírito, a alma, preso à busca incessante pelo eu perfeito, a minha melhor versão. Seja a sua melhor versão. Se esse novo mandamento, esse culto ao amor próprio não for a verdadeira libertação, se existir um caminho onde a paz não dependa de um amor que se exige, que se cobra, mas de algo muito mais profundo, que ultrapassa essa busca que muitas vezes é tão egoísta e cansativa. Hoje vamos explorar a face oculta do amor próprio e questionar tudo que você acreditou até aqui. Antes da modernidade, a sociedade era hierárquica, comunitária e religiosa. As identidades individuais estavam profundamente entrelaçadas com a ordem natural, a fé, o dever e a família. A mulher era valorizada em sua vocação, de esposa, de mãe, de religiosa ou de uma virgem consagrada. O amor próprio era entendido como parte da ordem moral. Amar-se era buscar a salvação e fugir do pecado. A ruptura começou com o Renascimento e ganhou força com o Iluminismo no século 17 e 18, quando surgiram as ideias da autoestima do indivíduo, liberdade sem autoridade, autoafirmação sem Deus. A Revolução Francesa e os ideais liberais implantaram a ideia de que o ser humano não precisa de Deus para se definir. Basta olhar para dentro de si. Mais tarde, no século 19 e 20, com Freud, Nietzsche, o existencialismo, Sartre ou até mesmo o feminismo radical, o foco passou a ser os desejos interiores, a libertação do inconsciente e o tornar-se o que se é, sem considerar a verdade revelada. Nascia aí a raiz moderna do auto-amor. Na escola, a Revolução Francesa é apresentada como um movimento libertador contra os reis tiranos e em favor do povo, que trouxe liberdade, igualdade e fraternidade. Mas à luz da fé católica e da verdadeira história, ela foi um golpe satânico e anticristão,
orquestrado pela maçonaria com o fim de destruir a cristandade e instaurar um novo mundo sem Deus. E quem de fato são os verdadeiros inimigos de Cristo? Verdadeiros inimigos da igreja. Desde que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, o mistério da iniquidade trabalha para a destruição da sua igreja e de todos os seus ensinamentos. Mas nos últimos 500 anos, os ataques se organizaram com método, dinheiro e plano de dominação. Eis alguns dos grandes inimigos da igreja para que você possa discernir o tempo que nós vivemos. As sociedades discretas, como a maçonaria, que desde o início foi anticatólica, relativista e anticristã, e o seu lema sempre foi liberdade, igualdade e fraternidade, que não é cristão, mas humanista e revolucionário. As sociedades discretas trabalham nas sombras para criar um mundo onde Cristo não reine e que as pessoas não o adorem como Deus. A Reforma Protestante, em 1517, Lutero dá início a uma reforma que nada mais foi do que uma revolta contra o papado, contra a autoridade da igreja. Inspirado por orgulho, sensualidade e, claro, apoio político, ele rompe com Roma e cria igrejas que são nacionais, abrindo as portas para a fragmentação da fé e da verdade. Os protestantes não foram libertadores espirituais, mas instrumentos da divisão e do secularismo. Um dos resultados mais excêntricos dessa organização ocorreu entre 1789 e 1799 na França, que não foi um movimento do povo, mas sim um golpe orquestrado contra o poder temporal, o rei que era ungido por Deus, e contra Deus, na busca da destruição do poder eclesial em sua santa igreja. O que nós aprendemos na escola sobre Revolução Francesa é totalmente diferente da verdade. A França, ela era chamada de filha primogênita da igreja, com profundo enraizamento católico. A revolução foi organizada por sociedades discretas, financiadas por banqueiros internacionais e infiltradas por ideologias iluministas. A igreja foi violentamente perseguida neste período. Bispos e padres fiéis à doutrina e ao rei católico foram mortos e deportados. As carmelitas, como nós já explicamos no outro vídeo, foram guilhotinadas por se recusarem a abandonar os seus hábitos. Os altares foram profanados e criaram a tal religião da razão, um culto à deusa da razão no lugar de Cristo. Filosofia, sociologia, tudo surgiu deste movimento. Instauraram uma nova religião naturalista, onde o homem é o centro e não mais Deus. Instalaram o princípio do direito do homem, que é acima da lei divina para eles. A famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós podemos analisar hoje como tirando muitas vezes a nossa liberdade individual. Após o sucesso da Revolução Francesa, os mesmos grupos continuaram agindo discretamente nos séculos seguintes. Outro exemplo disso são as duas grandes guerras mundiais. Elas foram usadas para destruir as monarquias cristãs remanescentes da Europa, o Império Austro-Húngaro, e serviram para criar traumas coletivos que favorecessem a aceitação de uma governança global e humanista. A Primeira Guerra Mundial abriu caminho para o comunismo na Rússia e a Segunda Guerra Mundial abriu espaço para a ONU, a secularização, a queda do prestígio da igreja. E agora, com essa Terceira Guerra Mundial, o que será que eles estão preparando? Livros escolares passaram a exaltar os heróis revolucionários e ocultar os mártires católicos. É por isso que nem eu nem você tivemos conhecimento disso antes. Com o intuito de manipular a massa sem oposição, as escolas foram e ainda são usadas para reescrever a história e moldar as mentes. Não é à toa que nos últimos anos nós temos visto investimentos pesados
no novo pacto educacional, inclusive assinado e promovido pelo suposto Papa Francisco. Os meios de comunicação passaram a ridicularizar os valores cristãos tradicionais. Veja bem, a abertura das Olimpíadas 2024, inclusive financiam influencers e grandes marionetes da música para isso. O cinema, a música, a moda, a psicanálise, a psicologia, tudo foi reprogramado para afastar as pessoas da visão da cruz, do cristianismo e dos valores e virtudes, e isso é fácil de perceber. Basta que você tenha uma humildade intelectual para compreender tudo isso. A revolução não terminará enquanto Jesus Cristo for adorado publicamente. Isso foi dito por vários revolucionários e reafirmado por papas como Leão XIII. O projeto é claro: destruir a civilização cristã, redefinir o ser humano sem Deus. Agora, como dono de si mesmo, ele pode até escolher que tipo de sexo e gênero ele tem, colocar o eu no centro da existência. Por fim, instaurar uma ordem social que seja nova, não mais baseada no cristianismo como outrora, sim no homem-deus. Mas como tal ideia se tornou uma bandeira global e tão sedutora para nós, especialmente para as mulheres? E qual é o papel disso na construção desta nova sociedade? Hoje o amor próprio é mais do que um tema, é uma indústria bilionária, um pilar do discurso globalista e um instrumento de engenharia social. Primeiro, o que é globalismo? É a tentativa de unificar os povos do mundo todo sob uma mesma cultura, uma mesma economia e uma mesma visão ideológica, dissolvendo identidades que são locais e especialmente o cristianismo. Nesse contexto, o amor próprio é promovido como a libertação do indivíduo de qualquer autoridade externa. Pai, marido, igreja, Deus. Sim, a mulher, que é o coração da casa, se desconecta da vocação materna e familiar e busca alçar voos fora de casa. É incentivada a ser livre, mas na verdade isso facilita a manipulação, porque ela sofre mais. É transformada em produto e consumidora da ideologia de si mesma. Como que isso aparece? Através da ONU, da Unesco, da OMS, eles promovem conceitos de empoderamento, de autonomia emocional nos programas educacionais e nos manuais de gênero. A Agenda 2030 trata o amor próprio como ferramenta de bem-estar mental, mas sempre sem Deus. A mulher independente e realizada é o ícone do novo mundo. A mulher submissa a Cristo, a sua cruz, é considerada retrógrada, perigosa. Então veja, a doença, a insanidade mental, a baixa autoestima é um mercado multibilionário. Cirurgias plásticas, cosméticos, tratamentos para se sentir melhor consigo mesma, a moda e no consumo emocional, vender identidade através da aparência, não das virtudes, não da identidade da sua alma. Tantas terapias, coaches, spas, yogas, curas quânticas e tantas mais. Tudo sobre a bandeira de se amar. A solução é se amar. Cursos e plataformas de desenvolvimento pessoal que vendem essa autotransformação, mas reforçam o narcisismo. Tudo isso gira em torno de bilhões por ano e lucra com a insegurança que o próprio sistema gera. Ou seja, a indústria fere a mulher, depois vende a cura embalada como amor próprio. Essa engenharia social consiste em mudar o comportamento das massas por meio da cultura, da mídia, da educação, da religião infiltrada. Nós vemos isso muito bem ilustrado no livro e no filme 1984, que inclusive eu recomendo muito para você. Em resumo, o amor próprio é vendido por essa indústria moderna, porque substitui o pecado por autoaceitação, substitui a conversão por autoconhecimento
substitui a humildade por empoderamento e torna a autoafirmação o novo mandamento moral. Quem não entra nesse jogo é excluído, visto como problemático, reprimido, extremista, retrógrado e até tóxico. Ou seja, o amor próprio passou a ser arma cultural para moldar a mente humana, impedindo que ela se volte ao seu Criador, a Deus. A doutrina da igreja sempre nos alertou. Quando o homem se coloca no centro, Deus desaparece, já dizia São Pio X, em suas encíclicas contra o modernismo. Mas e os ambientes religiosos? Eles deveriam ser resistência a isso, porque muitos se tornam, na prática, reforçadores dessa mentalidade. A partir da segunda metade do século XX, especialmente após o Concílio Vaticano II, 1960, o que antes era a fé inabalável da verdade de Cristo e na tradição perene da Igreja, com mais de 20 séculos de história, começou a ceder espaço a uma nova espiritualidade modernista. A religião do bem-estar. Então, antes nós tínhamos a religião da razão, que deu abertura para a religião do bem-estar que nós vivemos hoje. Essa nova abordagem trocou o sacrifício da missa por uma celebração da comunidade. Substituiu a cruz redentora por autoestima espiritualizada. Fala de Deus como amor incondicional, mas nunca menciona juízo, pecado, condenação eterna, dogmas, tradição. É sempre uma visão evolucionista. Mas Deus não muda. Seu ensinamento também não. É essa fé emocional, sentimentalista, que confunde consolo com verdade. Essa nova religião se encaixa perfeitamente na Agenda 2030, pois é inclusiva, mas rejeita a verdade, agradável, mas não santifica, humanista, mas esvaziada de Cristo como Deus. O plano está em andamento e cada vez mais a nossa geração vê a plenitude desse plano, bem descrito nas Sagradas Escrituras em Apocalipse. O mesmo Espírito que iniciou as revoluções, começando pela Reforma Protestante, financia as guerras e agora, sem oposição, prepara o terreno para o reinado do Anticristo, que será o falso Messias esperado pelos judeus talmúdicos. Essa nova sociedade está cada vez mais pronta para ter um único líder carismático que falará de paz, ecologia, tolerância e acolhimento, mas nunca mencionará o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. Ter uma única economia digital controlada por governos globais e impulsionada pela vigilância total, acabando com as liberdades individuais. E claro, uma religião mundial sincretista, onde todos cabem, exceto aqueles que insistem em proclamar: Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Quem disser isso será rotulado de intolerante, fundamentalista, radical, porque o único pecado na religião da paz e da segurança é defender a verdade revelada por Deus. Sim, eu sei que parece muita coisa, mas eu também já me deixei levar pela cegueira espiritual das emoções, amplamente divulgada pelos movimentos carismáticos. Como psicóloga de formação, também levei isso para muitas pessoas. Já disse estar amando Cristo, mas totalmente desconectada da verdadeira doutrina, desconhecendo a história da Igreja Católica. Já acreditei que a Igreja, após o Concílio Vaticano II, que hoje se autodenomina Igreja Sinodal, era a continuação legítima da esposa de Cristo, sem perceber a ruptura doutrinal e a liturgia. De todas as religiões protestantes que existem hoje, a que mais se parece sagrada hoje é a que ocupa a sé de Pedro, que se proclama católica. Não é difícil perceber a mudança, mesmo você que, assim como eu, veio de uma geração criada 100% com essa nova mentalidade. É por isso que milhares de crentes têm se convertido ao catolicismo.
mas ao catolicismo que é protestantizado, que é muito mais organizado e bonito que qualquer seita herética com parede preta e prancha de surf no altar. Você vai pesquisar e vai ver que a igreja de Santo Afonso, São Pio X, Santa Teresinha, Papa Leão XIII ou São João Maria Vianney não é essa que se diz católica apostólica romana. Inclusive, o termo romana só surgiu depois de 1960. Pesquise e verá. Basta recorrer ao que foi ensinado antes de 1960. Você vai perceber que o rito da missa era outro, centrado em Deus, sacrificial, voltado para o Oriente, né? Com silêncio, latim, reverência. O catolicismo era outro, claro, direto, sem concessões ao mundo. As próprias vestimentas eram sinais do sagrado. As vidas religiosas que hoje cada vez mais se esvaziam eram dedicadas à penitência, ao claustro, à humildade, não à militância social, à rede social ou à espiritualidade afetiva, como a gente vê hoje. E não estou aqui para te dizer o que você deve pensar. Isso não é um manifesto de ódio, é um convite. Não tome tudo o que estou dizendo como verdade absoluta, mas faça como eu fiz, procure, estude, investiga com um coração sincero, com muita coragem, com muita humildade. Porque a verdade existe, ela tem documentos, ela tem história, ela tem doutrina, ela tem santos que preservaram com seu sangue e os seus sacrifícios o magistério perene. A pergunta é: quantos de nós temos coragem de ir até o fim nas nossas pesquisas, nas nossas intuições, no nosso coração? Muitas coisas a gente tem que abrir mão quando a gente escolhe esse caminho, mas a porta não é a larga que leva a Deus. Se é verdade que muitos se perderam no sentimentalismo e na ilusão, existe então um caminho que seja seguro? Uma forma verdadeiramente, e claro, católica, de viver a maturidade interior sem cair na tal armadilha do amor próprio moderno? Na espiritualidade católica tradicional, amar-se corretamente é desejar a salvação da alma acima de tudo, que significa ordenar todos os aspectos da nossa vida, sentimentos, escolhas, desejos, prazeres, dores, tendo como meta final a vida eterna com Deus. É o cumprimento do maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Também entender que nada vale mais do que a salvação da nossa alma. Nenhuma conquista terrena compensa perder o céu. Eu sei que eu não vivo como a igreja ensina, mas Deus conhece o meu coração e o que importa é eu ser feliz nessa vida. Quantas vezes você já disse ou já ouviu alguém dizendo: eu já falei? E eu já ouvi pessoas falarem muito assim. Esse discurso relativiza o pecado, nega o arrependimento e transforma a própria vontade em critério de salvação. Isso não é amor próprio, é auto-engano e extremamente perigoso. Fugir do pecado mesmo ao custo do sofrimento. Quem verdadeiramente se ama rejeita o pecado com horror, mesmo que isso custe humilhação, perdas, rejeição, dor ou sacrifício. Como a gente vem dessa cultura de sempre querer ser amada, isso é muito difícil para nós. Se tua mão te leva a pecar, corta. E o verdadeiro amor próprio aqui nos faz odiar aquilo que nos separa de Deus. Então é todo um processo para a gente chegar nessa mentalidade. Eu continuo nesse namoro, por exemplo, porque me faz bem, mesmo sabendo que a gente vive como casado, isso não é certo, enfim. Então a pessoa, ela prefere o prazer afetivo a uma renúncia que salvará a alma. Prefere o consolo do mundo a agradar a Deus. Isto é autoindulgência e não é amor. E eu já vivi assim desse jeito e realmente eu fui muito mais feliz, eu teria sido muito mais feliz se eu tivesse encontrado o Senhor antes. Outro ponto sobre o que nos é ensinado na nossa geração
é aceitar-se com humildade, mas sem justificar os próprios vícios. Isso significa reconhecer, né, as suas misérias, as suas limitações, sem cair no desespero. Também sem romantizar o pecado. Manter o equilíbrio entre a verdade sobre si e a esperança do perdão de Deus. E se confessar os nossos pecados não fosse importante, não era um sacramento. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está entre nós. A humildade verdadeira vê mal em si, mas não faz disso uma desculpa para permanecer nele. Já vi bastante, né, frases do tipo: sim, eu sou explosivo mesmo, eu sou grosso mesmo, mas Deus me fez assim e eu me aceito como eu sou. Esse discurso, ele exalta o defeito como sendo parte da identidade, transformando o vício comportamental em virtude. A graça não é negada, mas também não é desejada. Isto não é humildade, é orgulho disfarçado de aceitação. Outro ponto é reconhecer-se pecadora, mas profundamente amada por Deus. É viver com consciência de que nada merecemos, mas tudo recebemos por misericórdia. É confiar plenamente na bondade de Deus, mesmo caindo 1000 vezes, e levantar-se com o coração arrependido. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Quantas vezes nós temos dificuldade de compreender a misericórdia de Deus na nossa vida, não é? Quem se ama com reta medida não se entrega à culpa desesperadora, mas confia na misericórdia e se levanta para recomeçar. Como que eu faço para agradar ao Senhor? Como que eu mudo a minha vida, a minha mentalidade? Eu sou muito pecadora, eu sou uma pecadora terrível, eu não tenho mais perdão, então eu tô perdida mesmo. Esse tipo de pensamento é falsa humildade que despreza a misericórdia de Deus. É um orgulho que tá tão ferido, tá tão machucado, que não vê o arrependimento como algo verdadeiro. Isso acaba paralisando a alma e impede a nossa conversão, o nosso progresso de vida. Alguns santos falam para nós sobre amor próprio, sobre o que é essa via, né? Santo Afonso, por exemplo, ele fala que o verdadeiro amor próprio consiste em fazer o possível para agradar a Deus e salvar-se. Santa Teresinha reconhece que a própria miséria é o princípio da sua santidade. O livro Imitação de Cristo, que é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, ensina que o desapego do eu, o desprezo do mundo e a aceitação das cruzes nos levam a um amor perfeito. O Catecismo de São Pio X ensina a ordem da caridade: Deus, depois o próximo, depois a si. Todos sob a ótica da salvação. E quanto isso é importante para nós mulheres compreendermos essas vias, esses caminhos para chegar a Deus, a nossa salvação e a esse amor próprio perfeito, no sentido de ensinar as nossas crianças. Então nós sempre olhamos para essa perspectiva. A vocação da mulher leiga, né, que escolhe a via do matrimônio como santificação, a via da família como uma maneira de alcançar e agradar a Deus, nós compreendemos que a nossa mentalidade, o nosso emocional, a nossa maturidade conduz todo o funcionamento da nossa casa, todo o funcionamento dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas famílias. E se a gente não compreende isso dentro do nosso coração, como que nós fazemos para agradar a Deus, como nós fazemos para nos transformar, para que a gente possa alcançar, né, uma vida plena, uma vida bem-aventurada, para educar os nossos filhos na fé, nas virtudes, nos valores. Muitas vezes hoje, com essa ideia de uma religião superficial e do bem-estar, nós somos enganadas a criar os nossos filhos para o mundo que vai formá-los. E é aí
que muitas rupturas de valores acontecem. Se a gente não desconstrói toda essa mentalidade modernista que nos afasta de Deus e nos afasta de uma vida que realmente tenha valor, como é que nós vamos passar isso para os nossos filhos? Como é que nós vamos ser o que Deus espera de nós para essas crianças? Porque hoje em dia, um desenho animado, uma musiquinha infantil está cheia de códigos anticristãos. Então, se nós não temos a mentalidade, o coração aberto para compreender isso, para decodificar e plantar neles a verdade, como é que nós vamos esperar que depois de adulto eles encontrem, eles alinhem no propósito de Deus, né? Eu estaria sendo hipócrita se eu falasse que depois de adulto não dá pra gente encontrar ao Senhor. Mas muitos erros e muitos pecados eu cometi até esse momento. Ainda cometo, porque eu não sou perfeita. Ter esse autodomínio dos vícios, dos comportamentos, das influências é um caminho que todos os dias a gente precisa traçar, dizer sim para onde a gente quer ir. Mas ensinar uma criança que está vivenciando o mundo, começando a entender o mundo agora, é a nossa responsabilidade, e somente um feminino curado pode curar. Somente um feminino posicionado pode posicionar. Somente um feminino que tem as informações e o entendimento das coisas pode, de fato, discernir para que lado quer levar as joias mais preciosas, as almas que Deus confiou a nós. Porque certamente quando a gente vai crescendo na fé, nós vamos compreendendo que certamente nós seremos cobrados pelo bem que fizemos mal, pelo mal que divulgamos, pelo mal que influenciamos. Então, se de qualquer jeito nós seremos cobrados, então que a gente possa colocar na balança das obras e pesar muito mais as boas obras do que os pecados ou as coisas que nós omitimos por vaidade, por falta de discernimento, por falta de compreender, por dificuldade de se colocar em movimento. Tudo isso, esse amor próprio moderno vende para nós uma ideia de que tudo tá ok se você se sentir bem. Então, por isso, paz e segurança entra muito bem no nosso coração. Eu quero paz e segurança, eu quero paz e segurança, mesmo que isso custe a sua alma, custe a sua vida, custe a vida e a ideologia das suas crianças. Então, a gente precisa discernir isso, porque nosso Senhor nos disse que nós teríamos aflições aqui. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos sobre o verdadeiro sentido do amor próprio e colocar ele a serviço, sacrifício com amor, para que a gente possa conquistar aquilo que é mais valioso, que é a salvação das nossas almas. Eu sou Andressa Vazata e depois de mais de 5 anos ouvindo mulheres em consultório, mergulhadas em terapias, livros, promessas, técnicas e discursos, o que eu mais vi e o que mais doeu em ver foi o autoengano vestido de autoestima. Eu continuo aqui trazendo esses contrapontos para você, porque eu sei que você está buscando algo real. Eu não falo por raiva, por superioridade, nem por religiosidade cega. Eu falo porque eu também já estive confusa. Falo porque se eu não tivesse sido confrontada pela verdade, talvez ainda estivesse tentando amar a mim mesma como o fim último da minha vida, achando que o que eu vivia era a felicidade, era a realização. Se você, mulher de Deus, quiser aceitar o amor próprio como o mundo te propõe, com liberdade total, sem exigências, sem confrontos, sem cruz, tudo bem, sem julgamentos. Mas se no seu coração você sabe que não é nada sem Deus e que, na verdade, não merece o céu, mas deseja estar lá com todas as suas forças, então o seu lugar é ao lado dele. Você não está sozinha. Está com mulheres que também ousam ser valentes, que erram, mas que voltam. Mulheres que amam a verdade, mesmo quando ela fere. Com mulheres que lutam com você, não contra você. Se a paz e segurança fosse possível neste mundo, se a tal fraternidade universal que os inimigos de Deus
pregam fosse verdadeira, então Jesus Cristo não teria sido crucificado. Mas a cruz está vazia, ele não está mais lá. Sim, ele ressuscitou, mas ele passou pela cruz. E nós também passaremos. Tentar fugir disso é desprezar o sangue dos mártires. É dizer que a história da igreja, de mais de 20 séculos, foi exagerada e que os santos morreram à toa. Por isso, hoje, o meu pedido, com todo o temor que posso ter diante de Deus, é esse. Concede-me, Senhor, a graça de não te rejeitar, de estar ao teu lado na hora da cruz, como João esteve ao lado da tua Mãe Santíssima, de pé. Se for para cair, que seja aos teus pés. Se for para amar, que seja até sangrar. E se for para falar, que seja a tua verdade. Nunca a minha. Se você está cansada do falso amor próprio e quer se apoiar na rocha que é Cristo, a mentoria Alma é para mulheres que desejam crescer na verdade, na humildade e na força da fé. Se você sente esse chamado, comenta a mentoria Alma neste vídeo. Vai ser um prazer discernir se esse é o seu momento. Salve Maria!